Então, boa noite, pessoal. Antes aqui a gente começar nosso conteúdo, tá? Novamente, então, enviem aí até o final do dia, da noite, avaliação 01, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, de repente quiser também enviar até amanhã, não tem problema. E na próxima aula a gente tira alguma dúvida, a questão 4, acho que o pessoal teve alguma dificuldade, eu tiro com vocês ali e mostro como é que poderia ser feito, tá? A 3 ou a 4, agora eu não lembro qual o pessoal teve mais dúvida. Na aula de hoje, então, a gente vai começar a ver sobre variáveis, expressões e funções, que é a parte 1. Vamos ver, na verdade, variáveis, expressões numéricas. E na aula da semana que vem, a gente vai ver um pouco de funções e mais algumas coisinhas, ok? Já coloquei lá o PDF da aula de hoje e os dois scripts que a gente vai ver aqui, tanto de variáveis quanto de expressões numéricas. São os exemplos que a gente vai ver aqui na aula, ok? Então, inicialmente, eu vou falar sobre variáveis. A gente já acabou já utilizando variáveis, já falando rapidamente sobre, né? Até na avaliação, alguns exercícios teriam que criar alguma variável. E aqui a gente vai ver um pouco mais a fundo isso. E a gente também já viu aquelas variáveis que a gente passa, quando a gente chama o script, a linha de comando, que são os argumentos que a gente já consegue utilizar o valor dessas variáveis, usando lá o cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, que são os argumentos utilizados na linha de comando. Tá? Então, Shell, como qualquer outra linguagem de programação, trabalha com variáveis. Tá? O nome de uma variável na programação Shell é iniciado por uma letra ou um sublinhado, lá que é o underline, seguido ou não por quaisquer caracteres alfanuméricos ou caracteres sublinhados, tá? Então, eu tenho que sempre iniciar com uma letra ou com underline. Não posso iniciar com um número ou com qualquer outro caractere diferente do underline. E depois também eu preciso usar qualquer caractere alfanumérico, pode ser tantos números quanto letras, ou caracteres sublinhados. Eu não posso usar caracteres tipo barra, exclamação, interrogação, ou asterisco no nome da variável. Tá? Para armazenar, então, ou atribuir o valor a uma variável, basta colocar o nome da variável, um sinal de igual, colado aqui, entre aspas, ao nome escolhido, e colado ao sinal de igual, o valor estipulado. Então, a gente não pode deixar espaço entre o nome da variável e o valor que eu quero atribuir à variável. Então, por exemplo, se eu criar uma variável chamada nome, e eu quero atribuir aqui o texto Guilherme, essa variável, eu tenho que escrever nome igual Guilherme, sem deixar espaço em branco, tanto na esquerda quanto na direita, entre a variável e o valor. Tá? Então, aqui eu estou armazenando a palavra Guilherme na variável que eu criei aqui, nome. Mesma coisa que eu criar uma variável chamada contador e atribuir o valor 0. Então, eu vou colocar 0 na variável contador, mesma coisa, sem espaço em branco entre a minha variável, o sinal de igual, e o valor que eu vou atribuir à variável. E aqui eu criei uma variável vazia, chamado vazio igual, sem nada, que daí a gente vai estar criando uma variável com um valor nulo, tá? Então, se eu quero criar uma variável com valor nulo, padrão, sem nenhum valor, simplesmente eu escrevo um nome qualquer para a variável, coloco o sinal de igual, depois eu não deixo nada, tá? E assim eu vou ter uma variável nula. Depois, claro, que eu posso atribuir um valor a essa variável futuramente. Então, a gente deve reparar que esses exemplos anteriores, tá? Que ao atribuirmos valor a uma variável, a gente não coloca espaços em brancos no corpo dessa atribuição. Isso ocorre para evitarmos erros, tá? Pois linhas contendo espaço em branco nos shells são tratadas como comandos. Então, se eu deixar ali, por exemplo, nome igual espaço Guilherme, o shell pode considerar aquele espaço em branco como um comando, tá? E aí pode dar algum tipo de erro. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de não deixar espaço em branco ao lado, né, do sinal de igual. E para a gente exibir o valor de uma variável, a gente deve proceder o seu nome por um cifrão, tá? Então, assim, se quisermos exibir o conteúdo das variáveis criadas anteriormente, a gente faria echo cifrão nome, para eu imprimir na tela o valor dessa variável, que seria Guilherme, echo cifrão contador, para imprimir na tela 0, e echo cifrão vazio, para imprimir nada, que o nulo, quando ele é impresso, ele não imprime nada, né? E ainda é possível a gente armazenar a série de um comando dentro de uma variável, tá? E ao invés de aspas, daí o comando deve ser colocado entre cifrão parênteses. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada hoje e atribuir essa variável hoje a saída aqui do comando date, que retorna a data atual. Só que daí a gente tem que usar o comando date entre parênteses, precedido aqui do cifrão. Outro exemplo, eu posso criar uma variável usuários
e atribuir essa variável à saída do comando who, que lista os usuários que estão autenticados no sistema, né, que estão logados no sistema. Mesma forma, cifrão, entre parênteses, o comando. E se eu quiser apagar uma variável, né, o valor de uma variável, a gente usa o comando unset, tá, para apagar, então, qualquer variável. E aqui, pessoal, a gente pode escrever a variável letra maiúscula, letra minúscula, tá? Só que sempre lembrando que ele diferencia, tá, as maiúsculas das minúsculas, ok? Então, se eu criar uma variável letra minúscula e uma maiúscula, vai ser diferente. Então, vamos ver, então, os exemplos aqui práticos. Primeiro aqui, então, eu vou mostrar um script aqui com algumas atribuições, tá? Então, aqui a gente tem um monte de eco aqui só para imprimir o texto para ficar mais fácil de visualizar na tela. Mas aqui, ó, eu criei uma variável nome, passando o valor Guilherme para ela, que é aquela que a gente viu no slide. A variável contador, passei o valor 0, uma variável vazio que não passei nada. E aí eu vou imprimir inicialmente o valor dessas variáveis, tá? Na linha de comando. Então, vou executar aqui o script. Aula. Vou botar o nome aqui. Aula 06. Aula 06, script, variáveis. Então, a primeira parte do script, ó, estou exibindo os valores das variáveis. Então, dei um eco lá. Então, a variável nome, o valor dela é Guilherme. O contador, o valor é 0. E vazio, não aparece nada. Então, isso aqui é bem basicão. Se a gente quiser concatenar caracteres de uma variável, também é possível, tá? Por exemplo, eu quero concatenar a palavra Klein, que é meu sobrenome, a variável nome que eu criei anteriormente. Como é que eu faria? Eu coloco a variável nome aqui com cifrão, mas coloco aqui chaves, tá? E depois dou um espacinho e coloco aqui a palavra Klein. Aqui poderia ser assim ou assim, tá? Tanto faz. Ou poderia também estar tudo aqui dentro da do mesmo eco, tá? Também funcionaria. Mas eu deixei aqui separado só para a gente ver certinho aqui essa atribuição. Pessoal, por que é interessante quando a gente faz essa concatenação, a gente usar chaves, tá? E não usar diretamente o comum, que é só o cifrão. Porque, por exemplo, se aqui eu quiser fazer contador e atribuir ao lado, concatenar 2 dígitos zeros ao lado dessa variável contador e eu tirar isso aqui, ó, o shell vai interpretar que isso aqui é uma variável contador 00, tá? E vai achar que esses valores aqui, 00, são o nome da variável. Só que, na verdade, minha variável, o nome dela é só contador. Por quê? Porque eu falei para vocês que o nome da variável pode ter tanto letra quanto números. Então, se eu quiser concatenar e fizer isso aqui, o shell vai achar que isso aqui é uma variável chamada contador 00, e essa variável não existe, né? Então, vai dar até um erro na hora de mostrar ela. Então, para evitar isso, a gente aconselha sempre que eu quiser concatenar uma variável com um valor qualquer, um texto qualquer, um dígito qualquer, um número qualquer, eu fazer isso aqui, tá? Deixar a variável entre chaves, ok? Não somente o cifrão, mas cifrão, chaves, a variável dentro. Daí isso aqui, o shell vai saber que isso aqui é uma variável contador, vai retornar o valor dela, que é 0, e ao lado do 0 vai concatenar aqui mais 2 valores 00. Okay? Mesma coisa aqui com o vazio, tá? O vazio não tem nada, se eu concatenar ao lado do vazio os dígitos 1, 0, 0, 0, quando eu for mostrar essa linha aqui, o valor que vai aparecer é somente o 1000, já que vazio não tem nada. Então, voltando aqui para o nosso script, ó, concatenando a palavra Klein, a variável nome, eu tenho lá Guilherme, que é a minha variável, e Klein, que foi um texto que eu escrevi ali para concatenar. Concatenando os dígitos 00, a variável contador é 1, 0. Coloquei mais 2 zeros, ficou 0, 0. E concatenando os dígitos 1000, a variável vazio, eu vou ter o próprio 1000, já que a variável vazio, inicialmente, ela não tem nenhum valor, tá? Então, isso aqui é só uma forma, vou mostrar para vocês como é que a gente poderia concatenar valores com uma variável já pré-existente. Eu vou fazer isso aqui e vou executar para ver o que vai dar lá no... Olha o que apareceu aqui, ó, concatenando os dígitos da variável contador. Não apareceu nada, né? Ele não deu erro, mas não apareceu nada por quê? Porque, como eu falei, o shell interpretou que isso aqui é uma variável chamada contador 00. E não que eu quero concatenar 2 dígitos zeros ao lado da minha variável. Tá? Então, por isso a importância de fazer isso aqui. Tranquilo? E
para armazenar um comando em uma variável, a gente tinha visto ali nos slides, eu posso criar aqui uma variável hoje, passando para ela daí a série do comando date, lembrando, tem que colocar o comando entre parênteses, precedido do cifrão, e aqui uma variável usuários, mesma coisa, só que usando o comando who, e aqui eu vou imprimir o valor dessa variável aqui, hoje passando o cifrão hoje, para retornar esse valor aqui, e também os usuários que estão logados no sistema. Tá? Depois eu fiz um unset no hoje, para quê? Para eu apagar essa variável, né? E tentei imprimir de novo para ver o que aparece como saída. Tá? Então, deixa eu dar um clear só aqui, vamos escutar de novo. E no final, então, eu tenho, ó, hoje é quarta-feira, dia 25, às 19h20, tá? Exibindo o valor da variável usuários, o comando who retorna essa linha aqui, que é o único usuário logado que sou eu. E quando eu tento imprimir aqui a variável hoje, novamente, como eu dei um unset nessa variável, tá? Fica em branco, por quê? Porque eu acabei excluindo, na verdade, ali, essa variável aqui, tá? Ela não existe mais, ok? Só que no unset, ó, quando eu quero apagar a variável, a gente escreve somente o nome da variável, tá? A gente não usa o cifrão na frente dela, somente o nome da variável. Tranquilo, pessoal? Barbada? Agora começa a ficar claro as coisas, né? Porque teve exemplo lá, por exemplo, na avaliação, teve que usar uma variável, aí o cara se quebrou para ir atrás do conceito, né? Mas a ideia era vocês ir atrás mesmo. Ah, tá, valeu. Porque eu tô sem as pernas, daí tu vem dizer que tinha que ficar sem as pernas mesmo. Tá bom. Não, mas é legal, agora dá para entender. O unset eu não tinha usado ainda, mas chamar a variável e mostrar, eu tive que ir atrás, né? Beleza, senhores? Então, esse aqui já está lá no Siga, tá? Vamos dar continuidade aqui, então. Então, eu vou falar sobre expressões aritméticas. Então, a gente tem as operações aritméticas que são executadas com o auxílio de um comando XPR, tá? Isso aqui no bash básico, lá no SH, tá? E também no bash do Linux, tá? Funciona para os dois, tá? Então, é um comando, assim, mais, vamos dizer, mais rudimentar. Depois a gente vai ver formas mais atuais aí. Então, a gente pode usar o sinal de mais para soma, o sinal de menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão e a porcentagem do resto da divisão. Então, a gente tem alguns exemplos. Ó. Quero somar 2 mais 7. Então, eu vou usar o comando XPR, expressão, 2 mais 7. E aqui eu escrevi a mesma expressão por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora a diferença que existe entre escrever o 2 mais 7 aqui sem espaço em branco e com espaço em branco. Mesma forma que 2 menos 7, 2 multiplicado por 7. Aqui também na multiplicação eu escrevi duas formas diferentes, na verdade 3, tá? Aqui entre aspas e aqui com uma barra antes do asterisco, para vocês verem qual é a diferença também. E aqui por final, 2 resto de divisão por 7. Tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu vou fazer direto na linha de comando aqui, tá? Que é bem simplesinho. Então, primeiro eu vou fazer XPR, 2 mais 7, mas vou deixar o 2 mais 7 sem espaço aqui ao lado do sinal de igual. Olha o que aparece. Esse comando de expressão, ele considera isso aqui uma string, tá? Um texto. Então, ele simplesmente escreve 2 mais 7. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer somar 2 mais 7. Então, se eu colocar o espaço, do lado esquerdo do meu sinal de mais, de adição, e do lado direito, eu vou ter lá o resultado que eu quero, que é 9. Então, uma coisa que já fica bem clara. Com esse comando aqui, eu preciso deixar espaço em branco entre os dígitos e o meu sinal da minha operação. O outro exemplo ali era 2 menos 7. Então, se eu deixar o espaço aqui, já vai dar 2 menos 7, que vai ficar menos 5. E agora um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, o 2 multiplicado por 7. Se eu deixar de novo sem espaço em branco, vai achar que é um texto, né? Que é uma string. Agora, se eu colocar assim, dá um erro de sintaxe. Mas como é que deu um erro se tu falou que o asterisco é a multiplicação? Então, vamos tentar botar entre chaves. Se eu botar entre chaves, ele vai considerar o quê? Que isso também é um texto mais string, também não vai acontecer o que eu quero. Então, para eu fazer a multiplicação usando esse comando XPR, eu tenho que botar uma contrabarra aqui, tá? Antes do asterisco, para ele entender que, na verdade, isso aqui é um caractere de multiplicação. Okay? E aí sim eu vou ter lá, e tirar as aspas, né? Tirar as aspas. E aí sim eu vou ter lá o resultado de 2 multiplicado por 7, 14. Fica meio estranho, né? Porque eu uso uma barra antes do sinal de multiplicação
o shell entender que isso aqui eu quero multiplicar esses dois valores, tá? Então, e de novo, se eu não deixar espaço em branco aqui, ele vai considerar que também é um texto, tá? Então, a contrabarra ali é aquele caractere especial que a gente viu no início do semestre, da disciplina, que ela tem também a função, às vezes, de fazer forçar o uso aqui de algum tipo de caractere, tá? Que isso aqui é um comando e não simplesmente um caractere de asterisco, tá? Se tu colocar crase na frente e crase atrás do comando sem a barra. Assim? Não, tem que ser a crase, não. É isso. Dá erro. Tá, porque o comando, na verdade, teria que ser todo aqui, né? A crase teria que ser aqui, né? O comando é esse aqui, na verdade. Ah, tá, é verdade. Para passar lá pro outro lá. Tá. Tá certo, é isso aí. Mas esse aqui, pessoal, é mais para vocês saberem que tem esse comando de expressão, que também serve para outras coisas, tá? Que dá para fazer expressões numéricas assim, mas não é assim mais ideal, tá? Depois a gente vai ver ali uma forma mais interessante de fazer, tá? E que daí, se a gente for usar, isso aqui funciona no SH, né? Que é o bash básico lá. Mas se for usado aqui no Ubuntu, no Linux, tem uma outra forma que é bem mais interessante. Então, de novo aqui, e agora o resto da divisão, 2 mod 7, daí dá 2, aqui o resto da divisão de 2 por 7. Então, só cuidar que tem que deixar o espaço em branco. E para a gente multiplicar, tem que fazer aqui o contrabarra, tá? Vou botar aqui 14 dividido por 2. Talvez deu erro de sintaxe também na divisão. Né? Opa, é o contrário. Ó, na divisão, se eu botar 14 barra 2, já vai direto aqui para o 7, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui um outro comando. A gente precisa de uma certa cautela na execução desse tipo de comando aqui, já que ele trabalha somente com números inteiros, tá, pessoal? Então, se eu quiser trabalhar com números decimais, a gente vai ter que usar um outro comando que a gente vai ver a seguir. Então, se eu quiser fazer essa expressão aqui, 7 dividido por 5 multiplicado por 10, eu vou ter um resultado. E se eu só alterar aqui a ordem dos fatores, que na divisão e na multiplicação não deveria alterar o resultado, né? Mas aqui altera uma vez que ele só trabalha com números inteiros. Então, se eu fizer a mesma coisa, só que 7 multiplicado por 10 dividido por 5, eu teria que ter o mesmo resultado, mas eu não tenho, tá? Então, nós vamos fazer aqui também uma linha de comando. Então, ó, a expressão XPR7 dividido por 5, aí a contrabarra asterisco 10. Aqui o resultado deu 10, tá? Nessa expressão aqui. Primeiro aqui eu peguei 7 dividido por 5, teria que dar 1,4, né? 1, alguma coisa, e multiplicar por 10. 1,4 aí, multiplicar por 10. Só que como ele só trabalha com inteiro, então a parte da decimal ele truncou. Então 7 dividido por 5 ficou igual a 1. 1 multiplicado por 10 dá 10. Agora vamos fazer a expressão ali de baixo, que eu só vou alterar aqui a ordem dos fatores. O primeiro eu vou multiplicar por 10. E depois eu vou dividir por 5. De novo, pessoal, matematicamente, por 5. As duas expressões têm que dar o mesmo valor, tá? Só não dá porque, como eu falei, aqui só trabalha com números inteiros. Então, aqui 7 multiplicado por 10 dá 70, dividido por 5, aí vai dar o 14, que é o que a gente queria também na expressão aqui anterior, tá? Então, como é que eu faço então para trabalhar com decimal, né? Então, uma forma de fazer cálculos em shell, que é usado normalmente quando a expressão aritmética é mais complexa, ou quando é necessário trabalhar com casos decimais, é usar a instrução calculadora do Linux, que é o comando BC. Então, aqui a gente vai montar uma expressão aritmética e vai passar a saída dessa expressão para esse comando BC, e ele vai fazer a execução desse comando, tá? Então, por exemplo, ó, echo, coloco entre chaves duplas 2 mais 3 entre parênteses, para dar prioridade para essa soma primeiro, e depois multiplico por 5. Tudo isso aqui entre aspas. Pipe BC. Então, passo isso aqui para esse comando aqui e o resultado vai ser 25, que é o que a gente quer. Okay? Então, vamos fazer isso aqui no terminal. Então, eu vou dar echo
Aí aqui a gente monta a expressão entre aspas, então eu quero 2 mais 3, só que eu quero primeiro fazer essa soma e depois multiplicar, né? Eu quero dar precedência. É a mesma coisa nas outras linguagens, tá? O parênteses aqui ele dá precedência. Multiplicado por 5, pipe BC. Resultado 25. Perceba que agora eu posso deixar até sem espaço aqui, tá? Ó. Como eu estou usando aqui entre as chaves, passando esse comando para o BC, para a calculadora, ela entende mesmo se eu não colocar espaço. Então eu posso fazer isso aqui e eu vou ter o resultado que eu quero. 2 mais 3 é igual a 5, multiplicado por 5, 25. Então, quando eu quero uma expressão que é muito complexa, é muito grande, se eu usar o comando XPR, de repente vai ficar muito difícil de entender, né? E visualizar a expressão. Então, assim, é uma forma mais interessante de a gente fazer esse tipo de cálculo. E para trabalhar com números reais, que são números não necessariamente inteiros, tá? Que tem casas decimais, a gente pode especificar a precisão, que é a quantidade de decimais, com a opção scale do comando BC. Então, por exemplo, a mesma coisa, eu faço eco, só que antes de fazer a minha expressão, eu uso o comando scale igual o número de casas que eu quero depois da vírgula. Ponto e vírgula, e passo a expressão que eu quero. Aqui, 7 multiplicado por 5 dividido por 3. O resultado vai ser 11,66. E aqui embaixo a mesma coisa. Scale igual a 3, então eu quero 3 casas decimais depois do ponto. 33,33 multiplicado por 3, essa é a minha expressão. E passo também para o comando BC. Então, aqui de novo, vamos fazer aqui echo, tudo entre aspas duplas, scale, que é a minha número de casas decimais depois da vírgula. No slide eu botei 2, mas vamos botar mais aqui, vou colocar 4, tá? Ponto e vírgula, e aqui eu escrevi a expressão que tinha ali 7 multiplicado por 5, dividido por 3. Então vai dar 35 dividido por 3, vai dar um número com vírgula. E depois aqui passo isso para o comando BC. Então deu lá 11,6666. E claro, se eu for aumentando aqui a minha escala aqui, né, a minha quantidade de casas decimais, vou aumentar também o resultado. Se eu botar aqui 10, ó, 11,6666. Então, aqui com essa opção scale eu consigo indicar quantas casas eu quero depois da vírgula. E a outra expressão ali era scale 3, eu tinha 33,333 multiplicado por 3. Passando para o BC, vou ter então 99,999. Se eu aumentar aqui a minha precisão. Desculpa. Ah, tá, aqui não vai dar porque é no máximo só 9 casas, né? Desculpa, 3 casas mesmo. Não vai dar mais. Só na divisão, que daí aumentaria. Se botar só 2. Eu tenho a opção aqui agora. Senhor. Agora me pegou de surpresa o negócio que eu vou fazer aqui, peraí. Que eu dividi. Ah, tá. É que pessoal, na divisão, na multiplicação, vai dar sempre o resultado, mesmo que eu mudar aqui o scale, ele vai ficar o resultado exato do número de casas decimais, né? É na divisão daí que faz sentido usar aqui o scale. Daí que, por exemplo, posso colocar 10, ele vai me retornar 10 casas decimais, né? Posso colocar 2, vai me retornar 2. Agora, se eu for multiplicar, como aqui a multiplicação por 13 aqui vai dar certinho só uma casa aqui, também se eu coloque 2, eu coloque 10, tá? O resultado aqui vai ser o mesmo, tá? Então não faz sentido muito eu usar o scale com a multiplicação, ok? E mesmo que eu tenha mais casas aqui depois da vírgula, e eu coloque aqui 1 ou 2, ele continua dando o resultado completo. Então não desconsiderem esse exemplo aqui. Não achei que faria diferença, mas não. Então faz sentido usar aqui na divisão. Tranquilo? Por enquanto. E, para salvar a nossa pele, né? Tem um jeito mais legal de fazer expressões aritméticas. Usando Bash. Então, outra forma muito legal de fazer cálculos é usar a anotação cifrão, parênteses, tá? Tem que ser 2 parênteses. Expressão aritmética, fecha 2 parênteses, tá? E é bom só ficar atento que
Essa sintaxe, ela não é universalizada, então ela não funciona lá no SH, tá? Que é o Bourne Shell básico lá do Unix. Tá? Mas funciona no QSH e também no Bash, que é o que a gente utiliza no Ubuntu, tá? E no Linux. Então, a gente está utilizando normalmente o Ubuntu, não tem problema nenhum usar essa notação aqui. Então, por exemplo, poder escrever lá as mesmas expressões anteriores, usando aqui o eco, abro o cifrão, 2 parênteses, 2 mais 3 multiplicado por 5, o resultado vai ser 25. E aqui 33 multiplicado por 3, dividido por 99, o resultado vai ser 1. Então, aqui é uma forma, vamos dizer assim, mais direta de a gente fazer expressões aritméticas usando o Bash, tá? Então, a gente tem aqui, com essa tipo de sintaxe, tá? Depois eu vou mostrar ali no script, tá? Mas vamos fazer só esses dois aqui. Depois eu mostro lá os outros scripts. Então, vamos fazer essas duas aqui, ó. Eco, cifrão, abro parênteses, aqui eu fecho parênteses já, para não esquecer. E aqui eu coloco o que eu quero. 2 mais 3 multiplicado por 5. Dou um Enter, 25. Aqui eu posso também deixar com espaço, sem espaço, tanto faz. Então, é só mais para visualizar. E a outra letra 33 multiplicado por 3 dividido por 99. Enter 1, tá? Então, isso é outra forma que a gente tem para fazer isso. E também tem outra forma que eu não coloquei aqui no slide, tá? Que ao invés de usar 2 parênteses, é usar colchetes, tá? Então, eu posso usar aqui cifrão, colchetes, faço a minha expressão, fecho colchetes. Também funciona da mesma forma no Bash, tá? Então, se eu fazer aquela outra lá anterior, mesma coisa. Eu posso trocar os 2 parênteses por colchetes e fechar aqui os 2 parênteses por colchetes. Funciona igual. Então, decidam, escolham o que vocês acharem mais interessante. E com esse tipo de notação, a gente tem aqui vários tipos de operadores, né? A gente tem o operador de pós-incremento e pós-decremento de variáveis, que é quando usa a variável mais, a variável menos. Tem o pré-incremento também, e o pré-incremento e pré-decremento, que é quando a gente usa mais, a variável menos variável. Você tem nas outras linguagens, com certeza já viram. Usando 2 asterisco, que é a exponenciação, o asterisco, barra, e o sinal de porcentagem para multiplicar, dividir, resta divisão, mais e menos para adição e subtração, o sinal de comparação, igualdade e desigualdade, o E lógico e 2 pipe, que é o OU lógico, tá? E quando a gente usa esse tipo de construção aritmética aqui, aritmética, sempre que uma variável não existir, por exemplo, se eu for usar uma variável aqui dentro para fazer um cálculo, a variável vai ser inicializada com 0, tá? Vou mostrar aqui agora nos exemplos práticos para nós, ok? Antes disso aqui, ó, por exemplo, se eu quero fazer uma exponenciação aqui, por exemplo, 3 elevado a 3, tá? Então, 3 elevado a 3. Okay? Então, ó, quando a gente usa 2 asteriscos um atrás do outro, é potência, né? 3 elevado a 3, 27. Se eu usar só 1, é multiplicação, daí 3 multiplicado por 3 é 9, tá? Que é o que está naquela tabelinha ali. Peraí, pessoal, eu falei para vocês, não mostrei a tela, né? Estava falando, vocês não disseram que estava fora da tela, né? Até aqui eu mostrei, né? Faltou só a tabelinha, essa aí, ó. Só a tabelinha, né? Eu falei, desculpa, estava na outra tela ali. Então, pessoal, essa tabelinha também está lá no slide, tá? A gente tem o operador para pós-incremento e pós-decremento, que é a variável mais, variável menos. Tem o pré-incremento e pré-decremento, que é a mais, variável, menos variável. Vocês com certeza viram isso aqui lá na programação com o Júnior. Exponenciação é 2 asterisco. O sinal de multiplicação, divisão e resto de divisão a gente já viu antes. Mais e menos também já viu. Aqui a gente consegue usar sinais de comparação, de igualdade e desigualdade, que é igual, exclamação igual. E que é o E lógico, e barra, que é o OU lógico, tá? 2 pipes. São bem praticamente os mesmos que a gente utiliza nas outras linguagens de programação aqui, exceto esse asterisco, tá? Que foi o que eu mostrei aqui para vocês agora, tá? Para fazer ali, por exemplo, 3 elevado a 10. Vai dar 59.049, tá? Então, assim a gente faz a exponenciação. E usando esse tipo de construção aritmética, quando a gente vai usar uma variável dentro dela, tá? Que não existe, a variável é inicializada com 0. Tá? A gente vai ver agora aqui no exemplo prático.
Então, pessoal, aqui, ó, inicialmente, aqui eu fiz alguns X para ficar mais fácil de visualizar na hora que eu executar o script, tá? Mas aqui são só os comandos que eu estou fazendo. Então, eu criei uma variável aqui, num igual a 10, e vou escrever o resultado dela, só que eu vou usar ela dentro de uma expressão aritmética, tá? Então, abrir o cifrão, parênteses, parênteses. De novo, eu poderia usar colchetes, colchetes, tá? Mas vou usar parênteses, parênteses. Num, que é a variável que eu criei, multiplicado por 2. Isso aqui, lá no meu script, quando eu executar, tem que estar o valor 20, né? 10 multiplicado por 2 é 20. Então, vamos voltar aqui. E... Opa. Adiante. Então, clear. Então, lá, o num 10, eu criei uma variável e passei o valor 10. Depois eu quero saber o resultado dessa expressão aqui, e o resultado é 20. Então, bem tranquilo. Aqui agora eu criei uma variável chamada 13, e atribuí a ela o valor 3. E eu quero saber qual é o valor da expressão aritmética 2 mais 3 multiplicado por 5. Só que percebam que aqui eu não estou usando os cifrões da variável, né? Eu falei para vocês que para obter o valor de uma variável, eu tenho que usar o cifrão antes do nome da variável. Mas aqui, de propósito, não estou usando. E aqui embaixo, sim, eu estou usando, como a gente tinha visto anteriormente, cifrão 3. Vamos ver o resultado dessas duas execuções aqui. Na primeira lá, ó, eu tenho 25, sem usar o cifrão. E na outra, usando o cifrão, eu também tenho 25. Tá? Eu tinha escrito antes no lugar errado, está errado. Pessoal, então, ó, 2 mais 3 dá 5, vezes 5, 25. E 2 mais 3 dá 5, multiplicado por 5 também dá 25. Por que mesmo eu não usando isso aqui, o shell, ele entende, tá, que isso aqui é uma variável, tá? Então, como eu tinha indicado aqui anteriormente. Então, mesmo que eu não coloque o cifrão, ele vai, como se magicamente, né, mas enfim, ele entende isso aqui como uma variável, que ele já viu aqui anteriormente, e ele usa o valor dela, então, que é 3. Então, 3 mais 2 dá 5, multiplicado por 5 dá 25. Por isso que, quando a gente executa aqui, por mais que eu não esteja utilizando o cifrão antes da variável 3, dentro desse tipo aqui de expressão aritmética, a gente está usando essa sintaxe aqui, tá? É como se tivesse aqui um cifrão precedendo a variável 3, ok? Tranquilos? Aqui no incremento, então aqui, no outro exemplo, eu criei uma variável inc e passei o valor 10. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou imprimir o valor dessa variável, depois eu vou apagar o valor dessa variável aqui, e depois eu vou imprimir o valor fazendo durante o pós-incremento, depois após o pós-incremento, depois durante o pré-incremento e após o pré-incremento. Então, a variável 10, então, o valor inicial dela é 10, né? Quando eu fiz o print dela. Depois, como eu dei um unset aqui nessa variável, tá? Eu apaguei a variável inc. E aí, depois, eu dei um eco aqui numa expressão que, na verdade, está pegando a variável inc, que eu tinha criado, mas não existe mais, estou dando mais. Mas lembre que eu disse que quando a gente tem uma variável que não foi declarada anteriormente, tal, não foi setada, ela é inicializada com 0, tá? Então, aquilo que eu escrevi aqui anteriormente, que eu apaguei, na verdade, era para estar aqui. Agora já apaguei, depois eu coloco. Então, aqui, na verdade, eu vou ter o quê? 0 mais. Como isso aqui é um pós-incremento, então, primeiro eu vou imprimir o valor da variável atual, que é 0, e depois eu vou incrementar 1. Então, 0 mais 1 vai ser igual a 1. Então, quando eu dou aqui o outro eco, na variável inc, já foi pós-incremento, após o pós-incremento, aqui o resultado é igual a 1. Que é essa linha aqui, ó, o valor de inc é igual a 1 após o pós-incremento. Depois aqui eu fiz um pré-incremento. Quando eu faço um pré-incremento, pessoal, eu primeiro incremento e depois eu executo o comando.
Então, quando eu vou dar o eco aqui, antes de imprimir na tela, a variável, primeiramente, ela é incrementada. Então, 1 mais 1 é 2. Então, nessa linha aqui, o resultado vai ser 2. E na linha de baixo também, né? Estou imprimindo o valor da variável que já foi incrementada, vai ser 2 também. Então, por isso que nas duas últimas linhas aqui eu tenho o valor 2 e o valor 2. Okay? Então, de novo, percebam que mesmo que eu não use aqui o cifrão antes da variável, tá? Dentro aqui desse tipo de sintaxe expressão aritmética, aqui no caso ele já vai reconhecer como uma variável, já vai criar ela como zero e vai já aqui incrementar ou decrementar, ok? Então, para aqueles que não tinham dúvida qual é a diferença do pós-incremento e do pré-incremento, é isso. O pós-incremento, eu executo a linha de comando e depois, isso em qualquer linguagem, tá? E depois eu incremento a variável. O pré-incremento, primeiro eu incremento a variável, depois eu printo ela ou utilizo ela, tá? Essa é a diferença entre o pós-incremento e o pré-incremento. E aqui, por fim, aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. No Shell, assim como em outras linguagens, a gente consegue fazer um if-else, entre aspas, ternário, tá? Uma única linha. Como é que é isso? Então, aqui eu criei uma variável chamada A e atribuí o valor dela 50. E essa variável aqui, eu vou atribuir ela o resultado dessa expressão toda aqui. Só que essa expressão, como eu falei, ela é um if-else, tá? Só que de uma única linha. Como é que funciona isso? Aqui eu faço aqui uma consulta para verificar se a minha variável é maior do que 40, tá? É uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Se A for maior do que 40, eu vou executar o primeiro comando que está após aqui o meu sinal de interrogação, que é isso aqui. Eu vou pegar A e vou diminuir, vou subtrair 40. Caso isso aqui seja falso, ou seja, o A não seja maior que 40, eu vou fazer o comando que está após os dois pontos, que é o A mais 40. Eu vou somar 40 ao A. Então, esse if aqui de uma única linha, na verdade, aqui eu tenho uma expressão, interrogação, que o comando 1, dois pontos, comando 2. Então, se a expressão for verdadeira, eu executo o comando 1. Se a expressão for falsa, eu executo o comando 2. Tá? Essa aqui que é a sintaxe desse tipo de comando, tá? Que nada mais é do que um if-else mais de uma única linha. Então, aqui, A é maior do que 40? Sim, né? Porque A vale 50. Então, se é maior, eu tenho que executar o primeiro comando, que é isso aqui. Então, eu vou decrementar 40 da variável A e o valor de A tem que ser igual a 10. É o que está aqui no nosso terminal. O valor inicial da variável é 50. Como 50 é maior do que 40, e no primeiro if ali, eu vou diminuir de 50 o valor 40 e vou ter como resultado 10. Aqui no segundo, eu testo de novo. Tá errado, né? Isso aqui é isso aqui. A é maior do que 40? O A vale 10, então ele vai ser menor de 40. Ele vai ser menor de 40, eu tenho que executar o segundo comando, que é esse aqui. Então aqui eu vou pegar A mais 40, que vai ser 10 mais 40, tem que dar 50. Então, voltando lá. A mais 40 igual a 50. Então, aqui é uma forma só de mostrar para vocês como fazer um if-else em uma única linha, tá? E também eu posso atribuir esse resultado dessa expressão diretamente já a uma variável. Entenderam, pessoal? Isso aqui está lá, mas eu vou alterar porque eu tinha errado aqui, vou alterar o que está lá no site. Vou botar a versão nova. Dúvidas? Esse if aí ajuda bastante, né? Ajuda. Esse if ternário. Ajuda. Esse ternário aqui é. Esse ternário tem no Java, tem, não sei, tem várias linguagens nesse if ternário que a gente chama. Que é expressão, se for verdadeiro, executa o primeiro comando, se for falso, executa o segundo. Até deixa o código mais enxuto, né? Tá louco. Uma linha só, tu mata todo teste, né? É.
Claro que isso aqui é válido quando a gente vai usar umas expressões aritméticas, né? Mas qualquer tipo de if que quer fazer com é maior, menor do que tal idade, ou tal data, enfim, consegue fazer usando esse if ternário. Eu vou arrumar esse script aqui e vou alterar lá no SICA. Pessoal, hoje o conteúdo era esse aí. Se vocês têm mais alguma dúvida, na aula que vem daí a gente fala sobre avaliação lá, a gente vai falar sobre funções, o que é o conteúdo, e vou mostrar também ali como fazer, acho que foi a 3 ou a 4, se com dificuldade, né? Como é que daria para a gente fazer, a gente já fala sobre a avaliação. Esperar o pessoal aí entregar. Se por acaso, eu falei ali que faltava só mais o Luan e o Igor, vamos ver se eles entregam até hoje, amanhã, enfim. Isso aqui, pessoal, já está lá, mas eu vou alterar, tá? Como eu falei, porque estava errado aqui o código. Variável não. Eu vou parar aqui, peraí, a gravação, vou